Mais uma entrevista no canal e a nossa convidada de hoje é a Ana. Ela foi trabalhar na estação de esqui Mountain Creek, que fica em New Jersey. E hoje ela vai contar a experiência dela pra gente. Muito obrigada, Ana, por ter topado estar aqui. Obrigada a você. Oi, gente. Meu nome é Ana, eu tenho 22 anos. Eu moro em Curitiba. Na época que eu fiz o work, eu tinha 20, né? Foi no ano de 2019 para 2020. Eu sou estudante de odontologia. Me formo esse ano, se Deus quiser. E com que foi que você trabalhou lá no Mountain Creek? Eu trabalhei como lift. Teve dias que não foi fácil, dias muito frios, que eu não imaginava, assim, acho que eu não tinha um pouco de noção nessa função de lift. Você fica meio que o tempo todo ali fora, na neve, lidando com as pessoas, daí cuidando dos botõezinhos ali que fica pra subir as cadeirinhas. Teve dias, assim, que eu passei muito frio. A parte difícil de ser lift é essa. E fora, tipo, alguns trabalhos manuais, assim, que eu tinha que fazer, tipo, carregar umas barras, assim, pra fechar o lugar, umas barras pesadas. Aí tirar sempre a neve da rampa, pra não acumular muito ali, ficar difícil de deslizar. O trabalho de lift, ele é fisicamente pesado, né? Isso. É uma academia, praticamente. Sim, exatamente. Se você fosse voltar, você voltaria em outra position? Então, não voltaria mais como lift, mas pra quem quer ter uma primeira experiência, assim, indico, né? Indico qualquer um lá. Foi super legal tudo, eu amei tudo. Mas tinha muito frio mesmo. Eu sou uma pessoa meio friorenta, às vezes. Eu ficava muito tempo ali fora e não gostava. Eu voltaria, acho que mais instrutor de esqui. Eu tinha muitos amigos que eram... Mas é do lado de fora, menina! Mas, menina, eles tinham muito mais tempo de intervalo. Eu sempre via eles lá dentro, no hotel quentinho. E a gente, lift, tinha meia hora contada. Tipo, o lift tem mesmo. Se ficasse uns minutos depois, eles já ficavam bravos, olhando com cara feia. E os instrutores de esqui, não. Eles tinham mais liberdade, na minha visão, assim. Pelo menos eu posso estar... Os amigos podem estar vendo isso e falando, pensando errado, mas na minha visão era isso. Se você foi instrutor de esqui no Mountain Creek e você não concorda, você concorda, deixa aqui nos comentários. Provavelmente eles vão ver esse vídeo. Ai, gente, mas enfim, eu achava que eles tinham muito mais vantagens do que a gente. Fora que eles ganhavam muito tips, muita... Gorjeta. Isso, gorjeta. Tá, vamos falar de salário então. Quanto que você ganhava? Quanto que eles ganhavam? Olha, eu ganhava, se eu não me engano, era $11 e alguma coisa. Acho que era 11,70 a hora. E eles, eu acho que era a mesma coisa. Só que eles ganhavam muita gorjeta. E lift não ganhava nada. Lift não ganha. Se eu não me engano, era isso que eu ganhava. Daí, se a gente trabalhasse muito, assim, se matasse de trabalhar, a gente recebia o salário de 2 em 2 semanas. Conseguia ter que acompanhar o salário dos instrutores de esqui, né? Mas tinha que se matar, assim, fazer hora extra. Nossa, que engraçado, porque assim, ontem mesmo eu conversei com uma menina que ela trabalhou até a Hold Honor. Ela disse que lá os instructors não ganham gorjeta, assim, sempre. Olha, eu não sei se os outros, mas os meus amigos, pelo menos, ganhavam. Os brasileiros ali que estavam comigo, eles ganhavam e contavam pra gente. Nossa, acho que um amigo meu chegou a ganhar um cheque. Teve um amigo meu que ganhou um cheque de algum... Aí teve um outro que ganhou uns $200 de uma vez. Nossa senhora. Não foi cento e pouco. Não me lembro, mas eu lembro que era bastante. É um lugar bom pra ser instrutor de esqui então, hein? Bom, gente. Lá em Mammoth também era bem raro, eu lembro. Porque eu trabalhava de perto com os instrutores, eles ganhavam quase nunca. Você sabe para quais positions ele contratava? Além de lift, era lift, ski instructor, rentals, a cabine de waffle, a lojinha do próprio Mountain Creek. Essa aí eu não sei se dava pra trabalhar a gente fora, mas tinha gente trabalhando lá. E horas extras? Tinha mais nos feriados, no Ano Novo, no Natal, eles precisavam mais. Aí no resto... tinha que meio que ficar pedindo ali, porque tinha bastante lift, tinha bastante gente intercambista fazendo. Era meio difícil, assim, em dias normais. A gente trabalhava sempre, acho que eram umas 8 horas por dia. E, às vezes, eles deixavam a gente ficar ali nos scanners. Eu acho que isso varia muito de lugar para lugar. Eles deixavam a gente ficar um pouquinho ali, não era muito. Então, era mais os feriados, assim, que eles deixavam e precisavam mais da gente. Mas a gente já trabalhava bastante, já é um emprego que trabalha bastante. Tipo, eu lembro que era das 8 às 3 ou das 3 às 10 da noite. Então eu sempre saía cansada, eu lembro, assim. E fora que, né, eram muitas horas de pé,
no frio. Às vezes eu ficava um pouco entediada também. Dando isso, nossa, eu conheci várias pessoas muito, muito legais, muito queridas. O pessoal lá super receptivo. Todo mundo me tratou super bem. Eu ficava conversando ali com os meus amigos e nem via a hora passar. Por exemplo, você falou que tinha de manhã e tinha noite lá. Então lá tinha esqui noturno, provavelmente, porque a galera trabalhava de manhã e trabalhava à noite. Você não podia trabalhar nos 2 turnos, por exemplo. Dava pra pedir hora extra, no caso, né? Já teve dias que eu consegui ficar de manhã até a noite, assim. Algumas vezes eu conseguia. E algumas vezes eu tinha a oportunidade de ficar, só que eu tava tão esgotada, com frio, deixava passar hora extra, assim. Mas tem essa oportunidade, né? Tinha oportunidade. Tá. Não era sempre, mas conforme você ia ficando amiga lá dos supervisores, né? Daí você ia pedindo, posso fazer hora extra e tal. Aí às vezes eles deixavam, às vezes não. Uhum. Mas dava sim, no geral. E lá, quando passava de 40 horas por semana, por exemplo, vocês ganhavam em overtime, você sabe? Ganhava. Não vou saber te dizer quanto que era. Provavelmente era tipo um 17. Acho que era por aí. Porque é uma vez e meia o salário. E se, por exemplo, alguém ficasse insatisfeito com a quantidade de horas e quisesse ganhar mais, será que por lá dava pra arrumar um second job? Você sabe de alguém que conseguiu um emprego ou dentro da mesma montanha ou até fora na cidade? Sim. Inclusive quando eu cheguei lá, demorou uma semana, mais ou menos, pra eu começar a trabalhar. E isso tava me incomodando. Eu achei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Daí eu fui pedir um segundo emprego. E daí a chefe lá falou, não, nossa, Lyft, você nem tem noção, você vai trabalhar muito, não precisa de um segundo emprego. E realmente, quando eu comecei a trabalhar, eu não preciso de um segundo emprego, já é bastante puxado, assim. Mas, por exemplo, tinha um pessoal que trabalhava cabine de waffle, que era lá fora também, ali na estação de esqui. Eles trabalhavam ali e daí eles conseguiram um segundo emprego como scanner, porque acho que a cabine de waffle era poucas horas, eles não ganhavam muito e tal, e esse pessoal conseguiu. Mas quem era instrutor de esqui e lift, eu não vi ninguém, assim, com segundo emprego, porque realmente demandava bastante tempo ali da gente trabalhando. A montanha, ela é mais isolada ou ela é perto de um centro, assim? Vocês conseguiam ir todo dia na cidade? Ou era mais isolada mesmo? Era isolada, bem afastado de tudo. Tinha tudo que vocês precisavam? Era uma cidade... Era pequena, né? Provavelmente, mas era uma cidade gostosinha, que tinha tudo que vocês precisavam? Tinha tudo, assim, não faltou nada pra gente. Mas não é uma cidade... O nome da cidade é Vernon. Algumas vezes o próprio empregador lá oferecia umas atrações pra gente, né? Uns passeios. Daí a gente ia, mas era longinho, assim. A gente já foi em boliche, patinação no gelo. A gente patinou, e a gente foi outlet, eles levaram a gente umas 2 vezes. Quando eu e meus amigos queriam fazer alguma coisa, e aí a gente alugava o carro. Tinha um lugar de alugar carro ali pertinho. Ai, mas eu lembro assim, na rua do Mountain Creek, assim, mas tinha que dar uma caminhadinha boa, tipo, ficando uns 15 minutos. Tinha uma pizzaria, um Dunkin' Donuts, um restaurantinho. Daí, às vezes, a gente, acho que umas 3 vezes eu fui até essa pizzaria com eles. Mas, no geral, assim, a gente sempre tava se divertindo muito lá na montanha. A gente ficava mais lá. E era divertido, assim, porque o pessoal tava super animado pra fazer as coisas, pra, tipo, fazer umas festinhas e tudo. Daí era legal ficar lá também, sabe? A gente foi umas 3 vezes pra Nova York e daí eu fui pra Carolina do Norte também. Tanto que pra ir tipo assim, mercado, lavanderia e mais algum lugar que ele levava a gente, era 3 vezes por semana. Acho que era na segunda, quarta e quinta, se eu não me engano. Daí tinha os horários certos o motorista levar a gente. Porque era afastado, realmente, assim. Mas tinha umas coisinhas ali perto, tinha umas lojinhas, mas nada de, tipo, muito... Não eram coisas que dava pra passear. Tanto que uma vez, né, daí... Eu deixei para fazer as compras do meu mercado na quinta-feira. Que era o último dia da semana que tinha a van que levava a gente. E bem nessa quinta-feira foi cancelada. Porque tinha um evento lá e daí, por fim, eles cancelaram. E eu sei que daí eu já tava sem comida, sem nada, e eu tinha que esperar até segunda. A sorte eram os meus amigos que me ajudaram lá, tipo, e fora que tem um hotel ali na frente do próprio Mountain Creek que servia comida. Enfim, ali foi um perrengue que eu passei um pouquinho. Mas daí tinha que se organizar nessa questão de, tipo, ver os horários da van e tudo, pra não bater junto com o trabalho, né? E esse hotel, você, por exemplo, se alguém trabalhasse na montanha, conseguia fazer, às vezes, um second job no hotel? Talvez, eu não sei se alguém pensou nisso, mas eu já pensei. Não sei se seria possível.
Não sei se alguém... Olha, dos que eu conhecia, ninguém fez isso, ninguém pensou nisso. Mas eu acho que até daria, assim. Eu tinha as meninas que ficavam comigo, que no meu quarto, elas trabalhavam na parte... Ai, agora eu me esqueci o nome. Trabalhavam no hotel? Não, ali na parte que entrega os equipamentos. Rentals. Isso. Essa palavra. Elas trabalhavam ali, mas era só aquele emprego delas também. Elas não tinham um segundo emprego. Mas isso no hotel? Isso, o Rentals ficava no próprio hotel. Nossa! Até na imagem que você tá aí, dá pra ver. Ah. Essa casinha aí colorida, Aqui? amarela. Isso é o hotel. Aí lá, tá vendo? Toda essa parte é o hotel. E lá tem uma casinha, telhadinho verde. Parece verde. Verde? Mais Pra lá. cá? Isso, bem ali, ó. Ali tem uma casinha. Aí que ficava o restaurante pro pessoal comer. O Rentals na parte de baixo. Mais pra lá um pouquinho. Mais pra cá. Uma casinha. Isso, é bem isso, tá com o dedo. Ah, tá. Bem aqui. Beleza. Aí. Entendi. Aqui ficava o restaurante e o Rentals, então. Isso. Ah, tá. Aí, isso aqui é estacionamento, isso aqui é o lift, né? Você provavelmente trabalhou nesse lift. Trabalhei. Tinha uns que era 4 montanhas. Não dá pra ver todas nessa foto, tem algumas aqui só. Não, e não dá pra ver também, o estacionamento não era ali. Não dá pra ver o estacionamento. Não, mas tudo bem. E o housing? Era longe? Era perto? Era bom? Era caro? Como é que era? Pertíssimo. A gente morava ali atrás do estacionamento. Tinha o estacionamento. Um pouco pra trás tinha as casinhas que a gente morava. A gente pagava, era $300 por mês. Assim, a parte ruim é que eram 4 pessoas por quarto. $300 é bom o preço. Sim, o preço tava bom. Aí eles só descontavam do nosso paycheck. Mas era um pouquinho apertado. Era 2 beliches, assim, no meu quarto, pelo menos. Eram 2 beliches, pertinho do outro. Daí tinha... No quarto só tinha uma geladeira, torradeira, cafeteira, uma mesinha e um banheiro, né? O espaço pra guardar as coisas, assim, que não era muito grande também. Era um pouco apertado, confesso. Aí a cozinha não era nos quartos. A gente tinha uma cozinha feita pra gente. Tipo, era uma casinha do lado. Tinha que sair dos quartos e naquela casinha, caso quisesse cozinhar. Só que era uma cozinha para 50 e poucos estudantes que estavam lá, né? Intercambistas, desculpa. Então, tinha que ir nos horários, tipo, diferenciado ali, né? Senão a galera foi se ajeitando, assim, daí não ficava tumultuado. Só em alguns horários, né? Que a galera, todo mundo queria cozinhar, mas era divertido. Eu me divertia muito nesses horários, porque eu tava com meus amigos, e aí todo mundo cozinhava, todo mundo comia junto ali, então era super legal. Mas fora a bagunça, às vezes, que ficava ali na cozinha, deu um pouco de confusão, mas daí a chefe nossa lá deu umas broncas na gente, né? Falando que tinha que todo mundo lavar louça, todo mundo cooperar. E daí, depois disso, melhorou realmente, todo mundo começou a lavar direitinho. E daí foi bem de boa. Mas era ruim isso, né? De, tipo, uma cozinha pra todo mundo. Na casa que eu morei também era uma cozinha, assim, pra 15 pessoas. E era uma cozinha minúscula, minúscula, minúscula. Tipo, muito pequena mesmo. Cabia umas 4 pessoas lá dentro, só de cada vez. Mas vai ajeitando, né? Tem que se ajeitar no fim das contas. Vai ajeitando, ficou depois super legal. Daí tinha junto na cozinha, assim, a casinha tinha uma cozinha com fogão, as panelas. Tinha uma portinha e junto tinha uma sala com TV. E daí a mesa pra galera jantar. Era um espaço que todo mundo ficava ali, tipo, quem não tinha nada pra fazer ficava lá, conversando. Aí era legal. Eu achei bem legal. Às vezes, quando a gente queria ver um filme, a gente ia lá, daí, sei lá, fazia alguma comida ali, um brownie, daí servia pra galera ali enquanto a gente assistia um filme. Então era divertido. E moravam pessoas de várias nacionalidades lá também, pra você. Sim, tinha peruano, chileno, argentino e os brasileiros. E daí, no trabalho, que a gente lidava mais com os americanos. Nossa, eu fiz muitas amizades lá, pessoas que eu quero levar pra vida, assim. E quem sempre me salvava nos perrengues eram os brasileiros, né? Que eu tinha mais proximidade e tudo, eram meus amigos aí, os brasileiros. Mas a galera, no geral, foi super querida, todo mundo super aberto a conhecer todo mundo, assim, tipo, um mundo muito simpático. O que você achava de trabalhar na montanha, assim? Quais eram os benefícios que vocês tinham? Vocês podiam usar a montanha de graça, provavelmente, equipamento? Não sei se tinha alguma outra área de entretenimento, de lazer ou academia. Tinha comida de graça ou desconto para alguma outra coisa? O que tinha de benefícios desse trabalho, assim? Então, podia, que é à vontade, lá os equipamentos também. No restaurante tinha desconto, também não me lembro quanto exatamente, mas
A gente tinha na lojinha, tinha uma lojinha lá do hotel do próprio Mountain Creek, nas roupas, nos acessórios, a gente tinha desconto também. O hotel, na academia, essas coisas, não podia. Mas eu lembro que tinha uma piscina aquecida que ficava lá dentro do hotel. Agora eu vou confessar isso, gente. Que a gente ia escondido lá de vez em quando. Mas não podia. Mas a gente ia, às vezes, lá nessa... Que engraçado. O que você achou do desenvolvimento do seu inglês, assim? Melhorou com o passar do tempo. Quando eu cheguei lá, eu tava com bastante dificuldade. Falar assim, eu também tenho vergonha, um pouco sou tímida e tal. Mas daí eu fui me soltando e, nossa, faz muita diferença, assim, ir praticando. Tava indo embora, eu via o quanto eu já tinha progredido. Eu entendia a conversa dos outros em inglês, coisas que no começo eu tava, tipo, uma dificuldade, assim, e no final eu já tava entendendo. Se eu ficasse mais tempo lá, nossa, eu ia sair muito melhor. Quando eu tava lá, melhorou bastantinho, assim. E como foi a sua entrevista com o empregador? Foi super tranquila, nossa, muito tranquila. Eu não me lembro as perguntas exatamente que ela me fazia, mas eram perguntas básicas. Qualquer um, assim, que entende um pouquinho já tava bem tranquilo. Lembro que ela me perguntou se eu tinha noção do frio, né? Daí eu respondi assim, eu gosto de frio e tudo dela, mas o frio do Brasil não é como o frio daqui. Daí eu, não, mas eu gosto. Essa parte que foi um susto, né, pra mim. Foi a primeira vez que eu vi neve. Tinha dias lá, eu acho que tava menos 16. Pelo fato da gente não ficar se mexendo tanto, às vezes, tipo, ficar muito tempo parado, aí o frio parecia que aumentava, né? Mas se eu tava, por exemplo, tirando neve da rampa, daí eu esquentava um pouco, né? Porque daí tava fazendo um pouco. Se você se mexe, né? No meu trabalho, quando eu era lift, eu ficava me mexendo pra me manter quentinha. Ficasse parada, eu ficava com muito frio. Quando a gente tava na parte de cima, dava isso, do lift. Ah, tá. Dava ficar dentro do negocinho da cabine. Se tava embaixo, não. Daí tinha que ficar pra fora, até porque ficava passando supervisores ali, dando uma olhadinha. Aí tinha que ficar pra fora. Mas quando a gente tava em cima, dava pra ficar no quentinho. Só se, né, tivesse mais pessoas, daí alguém tinha que ficar ali fora. Mas geralmente na parte de cima dava pra ficar ali dentro no quentinho. Tava algumas vezes por semana na parte de cima. Porque em cima, apesar de a gente ficar no quentinho ali o tempo todo, eu achava mais entediante. Porque a maioria você ficava sozinho lá em cima. Nossa, eu amava ficar sozinha lá em cima. Então, às vezes eu queria ter uma amiga ali pra eu conversar. Mas é entediante mesmo. Nossa, mas eu levava uma música, comida. Algumas vezes eu esquecia de levar lanche, tudo. Nossa, não tem como esquecer. Porque lá em cima não tem, não sei onde você trabalhava, mas em geral na parte de cima não tem lanchonete, não tem banheiro, você tem que levar tudo por conta própria. Eu não levava, a gente descobria ali na hora só, se a gente ia ficar embaixo ou em cima. Não dava pra eu saber antes. Ele só, assim, tinha um aplicativo que a gente baixava, daí mostrava qual montanha a gente ia trabalhar. Aí e o horário. Aí quando eu chegava lá, que eu ia descobrir se eu ficava embaixo ou em cima. A gente decidia ali meio na hora. A maioria foi embaixo, que eu fiquei, algumas vezes em cima, assim. Mas a maioria foi embaixo. E você conseguiu recuperar o seu investimento? Nossa, e ainda recebi mais ainda. Achei que valeu super a pena nessa questão financeira aí. Recebi tudo de volta e mais ainda. Mesmo pulando umas horas extras. Pulando horas extras. Não, se eu, né, já recebi de volta, eu tive amigos que receberam muito mais. Eu tinha amigos que trabalhavam, aguentavam bem mais do que eu ficar lá várias horas, então... Faziam, tipo, duplo, né? O turno de manhã e à noite. Não, com certeza. Teve gente que ganhou bem mais que eu. Mas vale super a pena nessa questão financeira, assim. Você recebe tudo de volta, sem dúvidas. A menos que você não trabalhe nada, né, e tal. Mas, sem dúvida, você vai receber tudo de volta. Ai, que legal. E você recomenda esse empregador? Pra quem que você recomendaria? O que você diria pra alguém que tá pensando em ir pra lá? Recomendaria, com certeza. Pra qualquer um, assim. Foi uma experiência única, maravilhosa. Nossa, pessoas incríveis que eu conheci. E acho que essa foi a melhor parte, assim, das pessoas que eu conheci. Deu pra conhecer outros lugares, né? Eu pude ir pra Nova York, pude ir pra visitar uma amiga minha na Carolina do Norte, tudo com o dinheiro que eu fazia lá. Deu pra viajar, assim, legal. Recomendaria super, assim, foi uma experiência maravilhosa. Tudo, eu amei tudo
não tenho, tipo, foram pequenos detalhes, assim, que acho que qualquer lugar teria, né? Tipo, algumas coisinhas ruins, mas nada de grande, nada demais, assim. Pra mim, tudo foi incrível, amei tudo, amei as pessoas, os lugares. Foi um sonho que eu realizei. Foi muito, muito, muito bom. Que legal, fico feliz de saber. O que você acha que tem de pontos positivos e pontos negativos desse empregador? Então, como eu falei, as pessoas, né? Todo mundo super receptivo, carismático. Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Na verdade, não sei se você quer acrescentar. A cozinha, né? O quarto um pouquinho apertado. De resto, acho que tava tudo ok. E nem, tipo, até o quarto era de boa, assim. Era só, né? Quem tava, dependendo do seu colega de quarto também, né? Muda tudo. É vai verdade. que ele é brasileiro, vai que ele é... Mas no meu, tava de boa, assim. Longe era de Nova York lá? De carro, acho que era 1h30. Que pertinho! Então, pra perto. quem quer ficar perto de Nova York, é um ótimo lugar, né? Então, esse era um dos meus critérios. Na hora que eu fui escolher o lugar que eu queria trabalhar, queria um lugar que fosse perto de Nova York, que fosse uma estação de esqui. O primeiro, já que se encaixou nesses meus quesitos, foi Mountain Creek. Aí, na hora, eu já falei, é esse o lugar que eu quero ir. Então, dava super pra conhecer Nova York, né? Indo pra lá várias vezes pra quem quiser ficar perto. Tem muita gente que me pergunta sobre lugares pra ficar perto de Nova York. Essa é uma ótima opção. E teve uma história, assim, ó. Quando eu fui visitar uma amiga minha que morava na Carolina do Norte, fui de avião. Daí, quando eu voltei, eu lembro que eu cheguei, acho que era 8 horas da manhã. E meio-dia eu tinha que estar trabalhando na estação de esqui. Acho que o táxi tava $200 pra voltar. Não dá, né? Como que eu vou gastar $200 do aeroporto pra estação de esqui, né? Aí o meu Uber não funcionava de jeito nenhum. E ônibus demoraria muito. Eu ia chegar super atrasada e ia perder o trabalho. E eu tava desesperada, assim, eu não conseguia falar com os meus amigos lá. Não conseguia falar com ninguém. E o meu namorado aqui no Brasil, olha isso, conseguiu pedir um Uber daqui do Brasil, conseguiu mandar um Uber pra mim lá no aeroporto que eu tava. Acredita? O Uber me achou lá ainda. Nossa! Daqui do Brasil. Não, essa história... Que legal! E aí, a hora que eu entrei no carro, assim, porque o Uber dava muito mais barato. Acho que era, tipo, era $70. Era caro ainda, né? Mas de 200 para 70. Aí, a hora que eu entrei no carro, assim, que alívio que me deu aquilo. Eu fiquei apavorada, porque eu não sabia como voltar. Tipo, por mais que perdesse trabalho, eu não sabia como voltar pra casa, nem sabia pegar o... Então, foi por Deus mesmo, assim, não tem. Nossa, que loucura! E quando você foi visitar essa sua amiga, você tirou, tipo, vários dias de folga? Como é que foi? Não, eu pedi, foram 5 dias. Eu pedi, lá pra solicitar pelo próprio aplicativo, se eu não me engano, pra moça lá, e aí eu pedi 5 dias, até porque, né, pra eu não ficar muito tempo sem trabalhar ali. Aí, mas teve gente que pedia mais, teve galera que pediu acho que 10 dias pra ir viajar pra outro lugar. Vai ver uma galera que não podia viajar depois do trabalho, né? Às vezes. E o ano novo pra mim foi muito marcante também, porque eu e meus amigos, eu pedi folga no dia 31, foi pra Nova York, daí a gente passou a virada lá, nossa, foi incrível, foi dos sonhos, assim, foi muito legal. Aí também teve pra voltar aí, porque no dia primeiro eu trabalhava, né? Aí a gente meio que, nossa, pra voltar, madrugou ali em Nova York, no terminal. Foi uma história. Uma loucurinha. Mas passar ano novo em Nova York é uma história bem legal. Nossa, foi muito divertido. Ainda não tinha corona nem nada, então tava... Eu lembro que falaram, eu não enxerguei, mas falaram que ali na Times Square tava cantando a Dua Lipa e o Post Malone. Nossa, que legal. Mas eu tava muito lotado ali a Times Square, nem dá pra entrar direito. Literalmente o mundo todo tá ali. Literalmente. Aí nessa hora ali no Central Park. Mas dava pra ver tudo, os fogos. Nossa, foi super divertido. Nossa, que legal. Então, muito obrigada por contado pra gente, pra acrescentar e ajudar quem tiver na dúvida pra ir pra lá. E foi muito legal ter você aqui. Imagina, obrigada a você. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês também quiserem participar desse quadro, me manda mensagem aqui, deixa nos comentários ou me manda no Instagram, que eu vou adorar receber o seu relato também. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, gente.